Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Endrigo, da disciplina de Ciências, e estou aqui trazendo esse vídeo para vocês, para que a gente possa abordar o conteúdo inicial da apostila do sexto ano do ensino fundamental, que eu disponibilizei para vocês, tá ok? Inicialmente, nós vamos falar sobre as células, a base da vida, né? Uma definição bem simples, nós podemos colocar que as células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. O que isso quer dizer? Unidade funcional, porque dentro das células é onde ocorre uma diversidade de reações químicas entre os utilizando-se dos nutrientes que nós obtemos através da alimentação, utilizando-se também do oxigênio que nós obtemos através da nossa respiração, né? Então, dentro de todas as nossas células, várias e várias reações químicas ocorrem a todo momento, né? Esse é o chamado metabolismo e ele é responsável pelo funcionamento e pela sobrevivência do nosso corpo, tá certo? E o estrutural, porque, como o próprio nome diz, a estrutura do nosso corpo é formada por células, né? A pele, os ossos, os músculos, os órgãos, tudo é formado por célula. Então, a estrutura como um todo do nosso organismo, né? Quando eu falo nossa, nós, seres vivos, não só seres humanos, é formado por essas minúsculas estruturas, perdão, chamadas de células, tá ok? Todo ser vivo é formado por célula, né? Não existe nenhum ser vivo que não seja formado por células. E ao ser formado por células, eles podem ser classificados em dois grupos. O primeiro grupo são seres vivos unicelulares, que são aqueles seres formados por uma única célula, tá certo? Então são seres, obviamente, microscópicos, né? Nós não conseguimos enxergá-los, mas eles existem no planeta de uma forma bastante diversificada. Daqui a pouquinho eu mostro umas imagens para vocês. E os seres pluricelulares, né? Pluri vem de plural, são aqueles seres formados por várias e várias células, que podem ser desde algumas poucas células até trilhões de células, como é o caso de nós, do nosso organismo humano, certo? Aqui eu trago algumas imagens para vocês. Do lado esquerdo, nós temos aqui a imagem de um protozoário. O nome desse protozoário é Paramécio. Ele é um protozoário muito comum na natureza, né? Em qualquer ambiente aquático que a gente pegar, fazer uma coleta de água e levar essa água ao microscópio, muito provavelmente nós vamos encontrar esses seres aqui. São seres inofensivos para nós, seres humanos, não causam nenhuma doença, né? E são unicelulares, eles são uma única célula, já é o ser vivo, tá certo? Aqui nós temos uma colônia de fungos. Cada uma dessas bolinhas verdinhas que vocês estão vendo é um fungo, então nós temos vários aqui, né? Um do ladinho do outro. Os fungos também, existem alguns fungos pluricelulares, mas nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês fungos unicelulares, né? Formados por uma única célula, tá certo? Bactérias, todas as bactérias são unicelulares, sem exceção. Algumas causam doenças, outras não, outras são até benéficas, né, para os seres vivos. A gente vai estudar elas um pouquinho mais adiante em séries posteriores, tá? E também fazem parte do grupo dos seres unicelulares, ok? E aqui do lado direito nós temos alguns exemplos de seres pluricelulares, né? A gente coloca nesse grupo todos os mamíferos, né? Aqui tem a imagem de um lobo-guará, mas poderia ser um cavalo, um cachorro, um gato, um macaco, um ser humano, né? Todos os mamíferos, todos os répteis, todas as aves, os peixes, né? Aqui nós temos uma esponja do mar, que é um ser vivo que vive no fundo do mar, né? Aqui nós temos a imagem de uma planta, né? E aqui nós temos três desenhos de células que na apostila de vocês elas já vêm com essa pergunta, né? O que essas três células possuem em comum? E aí, na sequência do texto, nós temos que elas têm um material genético em comum, né? Que material genético que é esse? Pode ser do tipo DNA ou pode ser do tipo RNA. Vocês estudarão um pouquinho melhor sobre esse material genético também em séries posteriores,
Por agora, vocês precisam aprender que as células, dentro das células, existe material genético, existe uma substância que nós chamamos de material genético, né? E essa substância pode estar em dois locais diferentes na célula. E aí nós temos mais uma classificação, né? Aí vem a pergunta: onde fica esse material genético? Pode ser em dois lugares. E aí, dependendo do lugar, nós vamos ter dois tipos de células. As células podem ser do tipo procariontes, que é essa que eu vou apresentar para vocês, ou elas podem ser do tipo eucariontes, que vai estar no próximo slide, né? As células procariontes são aquelas que o material genético fica solto dentro do núcleo da célula, né? Então, não existe nem nada que protege esse material genético. Ele fica livre dentro da célula. As bactérias são um exemplo de células procariontes. Todas as bactérias têm esse tipo de célula bem mais simples, né? Então, não existe nenhuma membrana envolvendo e protegendo esse material genético. Ele fica todo submerso, ele fica todo solto dentro da célula, tá ok? Já as células eucariontes são células um pouco mais complexas, né? Aqui entram todas as células dos animais, dos vegetais, dos fungos e dos protozoários, né? E ela é uma célula que o material genético vai ficar revestido por um núcleo. Então existe a presença de uma membrana revestindo o núcleo, né? Formando o que nós chamamos de núcleo. E aí dentro desse núcleo, dentro dessa membraninha, é que o material genético vai ficar disperso, né? Então aqui está representado por essa estrutura aqui, na outra célula aqui, né? Está representado por essa estrutura aqui, tá certo? Então, procariontes, ausência de núcleo. Eucariontes, presença, né? Existência de uma membrana protegendo o material genético e formando um núcleo celular. Além disso, nas células eucariontes, além desse núcleo bem delimitado, né, e revestindo o material genético, também, comparando com as procariontes, nas eucariontes também existe a presença de organelas celulares. Essas organelas são como se fossem órgãos, é como se fossem pequenas estruturas que existem dentro da célula com funções diversificadas. Algumas delas são responsáveis por produzir proteína, algumas delas produzem energia para o ser vivo, outras coordenam a divisão celular, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Que é a maneira como a célula se regenera, se multiplica, né? Dentre várias outras funções. Esses tipos de organelas e as funções que cada uma delas desempenha, vocês também aprenderão em séries posteriores. Agora, vocês precisam apenas aprender que nas células eucariontes existe a presença de um núcleo que vai armazenar o material genético e de organelas com funções variadas, com funções diversificadas, certo? E aí é o seguinte, nos seres vivos pluricelulares, e aí eu vou usar o ser humano como exemplo, né? Existe um processo, né, que ocorre quando nós estamos ainda sendo formados lá no útero da nossa mãe, né? São os primeiros dias após a fecundação do espermatozoide com o óvulo, ocorre a formação de um conjuntinho de células que nós chamamos de células embrionárias ou simplesmente de embrião, que são essas células que estão aqui no meio desse desenho, né? Essas células, seguindo os comandos do material genético, então lembra daquele material genético existente no núcleo das células? Esse material genético vai coordenar um processo chamado de diferenciação celular, que é a formação dos mais variados tipos de células que compõem a estrutura de um ser pluricelular, né? Então, aqui no caso, por exemplo, aqui a gente está trazendo um exemplo de células de mamíferos, e aí nós, seres humanos, entramos nesse grupo, né? Nós temos células musculares, que tem esse formatinho compridinho, células sanguíneas, que tem esse formato meio como se fosse um disco. Nós temos células nervosas, que são os famosos neurônios, que tem essa forma toda estrelada.
células cardíacas, né? Células que formam o nosso coração, células que formam o nosso fígado, células que formam os intestinos e células que formam os ossos, células que formam cartilagem, né? Uma diversidade de células diferentes que compõem o corpo, a estrutura de um ser pluricelular, né? Todas essas células, olhando assim por fora, elas são diferentes, né? Mas todas elas vão ter em comum a presença do núcleo, a presença do material genético dentro do núcleo, a presença de todas aquelas organelas que eu mostrei para vocês, né? Mas como elas desempenham funções diferentes, elas acabam tendo formatos diferentes, né? A célula muscular, ela tem uma função de esticar. Essa é a função da célula muscular. Então, ela tem um formatinho que permite ela esticar. A célula nervosa, o neurônio, ela tem a função de se comunicar, né, com outros neurônios. Então, ela tem terminações nervosas, né, que se interligam com outros neurônios, que são, né, esses filamentos que vocês estão vendo aqui. E por aí vai, né? Essa diferenciação de tecidos e células, né? E aí, perdão, desculpa, voltando um pouquinho. E aí, essa diferenciação de células vai formar o que nós chamamos de tecidos. Então, nós temos o tecido muscular, nós temos o tecido conjuntivo sanguíneo, nós temos o tecido nervoso, nós temos o tecido muscular cardíaco, nós temos o tecido epitelial, nós temos vários tipos e subtipos de tecidos no corpo humano, e aí nós vamos estudar um pouquinho sobre eles agora já, né, nesta apostila do mês de setembro, tá certo? Antes de nós falarmos dos tecidos, que é a parte 2 da apostila, vamos falar um pouquinho sobre regeneração celular. O que é regeneração? É quando a célula ela sofre alguma lesão, né? E aí aquele tecido lesionado ele precisa ser recomposto, né? Por exemplo, quem aqui nunca caiu brincando de bola, brincando, né? Fazendo algum tipo de brincadeira, tropeçou, caiu e fez um ralado no joelho, fez um ralado no cotovelo, né? Aquele tecido lesionado proporcionou a morte de várias células que formam ali aquela parte do seu corpo machucado. Só que com o passar dos dias aquilo foi cicatrizando e um novo tecido se formou ali, né? Esse é dos exemplos de regeneração celular, tá certo? As células do nosso sangue, as células que formam o nosso tecido sanguíneo, elas se regeneram a todo momento a partir de células tronco que são produzidas dentro dos nossos ossos, dos ossos humanos, né? Em algumas partes bem específicas, ocorre a formação dessas células tronco que depois a partir dela, formam-se as células do nosso sangue, tá certo? As demais células, como por exemplo essa que eu falei, né, da pele que forma o joelho, da pele que forma o cotovelo ralado, né, elas se regeneram através de um processo que nós chamaremos de divisão celular. Eles têm um nome um pouquinho mais complicado, né? A gente chama de mitose. Mas por enquanto vamos deixar só divisão celular. O próprio nome divisão já dá a entender o que vai acontecer. A célula se divide, né? Mais ou menos igual esse desenho aqui, né? Então, olha só, nós temos inicialmente uma única célula, lá com seu núcleo. Essa célula começa a aumentar de tamanho e o núcleo também começa a aumentar de tamanho. O material genético lá dentro do núcleo se duplica. Ó, aqui já aumentou ainda mais. Está vendo que nessa terceira imagem está bem próximo de se repartir. Na quarta imagem, vejam que o núcleo já se repartiu. Então percebo que durante o processo, numa determinada fase, a gente ainda tem uma única célula, porque ela ainda está interligada, mas a gente já tem a presença de dois núcleos, né? Que ficam, né, separadinhos, um em cada lado. E aí, a última etapa é esse pedacinho aqui se separar, e aí eu tenho duas células idênticas, duas células iguais, né? Isso acontece, por exemplo, com a célula da nossa pele, quando a gente se machuca, quando a gente sofre algum tipo de machucado na pele, igual eu dei o exemplo do joelho ou do cotovelo ralado, tá certo? Alguns tipos de células têm uma capacidade de regeneração muito baixa. Preste bem atenção que vai ter até uma perguntinha sobre isso lá na atividade, né?
Como assim capacidade de regeneração muito baixa? Significa que são células que formam determinadas partes do nosso corpo que, se sofrerem lesão, não vão se regenerar, não vão recompor aquele tecido lesionado. É o caso, por exemplo, das células nervosas e das células cardíacas, as células que formam o coração, né? As células nervosas, que são os famosos neurônios, né? Eles têm esse formatinho aqui. Aqui nós temos um desenho, né? Assim, bem mais simplesinho, que é inclusive igual está na apostila de vocês. Aqui uma imagem um pouco mais bem elaborada, né? E nesse nesse desenho, nessa imagem, né, nós vemos uma estrutura nervosa, que pode ser o cérebro, pode ser um nervo, ou pode ser a medula espinhal, que fica dentro da nossa coluna, né? Essas são regiões que, quando sofre algum tipo de lesão, ou por falta de oxigenação, ou por algum tipo de acidente mesmo, uma queda, algo do tipo, esse tecido ele não se regenera. Mesma coisa o coração, né? Quando parte do coração sofre algum tipo de lesão, seja por falta de oxigenação ou por algum tipo de acidente físico mesmo, as partes lesionadas não se regeneram. E qual é a consequência disso? O que nós chamamos de sequelas. O indivíduo ele pode ficar com sequelas neurológicas, né, cerebrais. Ele pode ficar, se ele tiver uma lesão na medula, né, que fica dentro da coluna, ele pode ficar paraplégico ou tetraplégico, né, que é quando ele perde o movimento de parte do corpo e ele precisa ficar em cadeira de roda ou algo do tipo assim, ele não consegue mais mexer as pernas, né? No caso da lesão do coração, o indivíduo pode morrer ou pode ficar com problemas cardíacos, com batimentos irregulares, né? E aí ele passa a ter uma vida um pouco limitada. Então, são partes do organismo que precisam ser bem preservadas, né? Por coincidência, o corpo humano ele é bem adaptado a isso. Então, esses órgãos geralmente ficam protegidos por estruturas ósseas, né? Então, o cérebro fica dentro do crânio, que é os ossos que formam a nossa cabeça, como se fosse um capacete natural, né? A medula fica dentro da coluna, que é uma estrutura formada por vários ossinhos encaixados um em cima do outro, né? O coração fica aqui dentro da nossa caixa torácica. Então, nós temos aqui costelas fechando essa parte, como se fosse uma gaiola, como se fosse uma jaula, né? E o coração e o pulmão ficam lá dentro. Então, são órgãos bastante vulneráveis, que, se sofrerem lesão, não vão se regenerar, né? Mas, por outro lado, eles estão bem protegidos, né? Então, de maneira assim, natural, né? Não é como um joelho ralado que qualquer tombinho vai machucar, tá bom? E os quatro tecidos biológicos, eu vou nesse momento só apresentar eles para vocês, e numa outra aula, numa outra videoaula, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá? Nós temos o tecido epitelial, que forma a nossa pele e reveste todos os nossos órgãos internos, né? Então, os pulmões, os rins, o fígado, o estômago, são revestidos por tecido epitelial, tá? Tecido conjuntivo é o mais diversificado, né? Então tem o conjuntivo sanguíneo, que forma o nosso sangue, conjuntivo ósseo, que forma todos os ossos do nosso corpo, conjuntivo cartilaginoso, que forma, por exemplo, nariz, orelha e outras cartilagens que nós temos pelo corpo, tecido conjuntivo adiposo, que forma toda a camada de gordura que nós temos embaixo da pele, tá? Nós temos o tecido nervoso, que eu já falei um pouquinho deles para vocês, né? Quando estava comentando sobre regeneração. Ele forma o cérebro, que fica dentro do crânio, a medula espinhal, que fica dentro da nossa coluna, e os nervos, que são ramificações que se espalham por todo o nosso corpo, né? Que interligam todo o nosso corpo ao nosso cérebro, tá? Como se fosse uma rede, né? Assim, bem interligado. E o tecido muscular, que pode ser tecido muscular liso, presente no estômago, no intestino, tecido muscular estriado, que são aqueles músculos que a gente está mais acostumado a falar sobre eles, né? Músculos do braço, da perna, né? Os músculos que a gente usa para proporcionar os movimentos da mão, do braço, para andar, né? E o tecido muscular cardíaco, que, como o próprio nome sugere, é o tecido muscular que forma o nosso coração. É o único lugar que a gente vai encontrar esse tipo de tecido, tá certo?
Essa videoaula, ela abordou a parte 1 e 2 da apostila de ciências do 6º ano do ensino fundamental que eu, professor Endrigo, disponibilizei para vocês, né, alunos da rede estadual de educação, tá certo? Nas próximas videoaulas, elas serão dedicadas a falar especificamente de cada um desses tecidos que agora aqui foram mencionados para vocês.